28 de junho de 1942. O Grupo Sul do Exército Alemão inicia a Operação Blau, cujo objetivo era a conquista do sul da Rússia e a tomada do Cáucaso, de onde vinha a maior parte do fornecimento de petróleo do exército soviético. Para o ataque, o Grupo Sul se dividiu em dois grupos. O primeiro seguiria para o Cáucaso, dominando desde a margem soviética do Mar Negro até as áreas ricas em petróleo de Baku, na costa do Mar Cáspio. Já o segundo grupo seguiria para Stalingrado e cidades próximas para dar cobertura ao primeiro grupo em caso de um ataque soviético vindo do flanco norte e permitir assim o avanço pelo Cáucaso. Em 17 de julho, há exatos 80 anos, iniciou-se a Batalha de Stalingrado. A confiança do exército alemão era grande. Frente ao avanço inimigo para Stalingrado, o exército soviético recuava. Sob o comando do futuro marechal de campo Friedrich Paulus, o 6º Exército Alemão entrou na cidade. A Sputnik Brasil ouviu o historiador militar russo Alexei Isaev sobre a batalha. Os alemães escolheram Stalingrado, mais especificamente o futuro marechal de campo Paulus, comandante dos grupos do exército alemão B, V e X. Trata-se de uma cidade perdida no meio das estepes. Só que passar o inverno nas estepes peladas era difícil. Os alemães já tinham tido uma má experiência no inverno entre 1941 e 1942, quando muitos deles simplesmente congelaram. Então eles escolheram Stalingrado como sua base para passar o inverno, como uma barricada que deveria defender o Cáucaso. O principal objetivo era, sem dúvida, o petróleo caucasiano. Não esperando uma forte resistência soviética, o exército alemão avançou contra a cidade. Anteriormente, a Alemanha havia conquistado a Polônia em 28 dias e a França em 38. Mas a luta por Stalingrado se prolongou por meses, sem que o exército alemão conseguisse resultados significativos. No ataque, a Alemanha empregou sua aviação. Em 23 de agosto, uma grande formação de aeronaves de ataque da 4ª Frota da Força Aérea Alemã seguiu para Stalingrado. Iniciava-se o maior bombardeio alemão no fronte oriental da Segunda Guerra Mundial. Já no primeiro dia do bombardeio, 80% dos edifícios foram danificados. As casas de madeira da zona rural ao redor de Stalingrado foram tomadas por fortes incêndios, aumentados pela presença de depósitos de petróleo. Naquele dia, o ataque alemão parecia ser um sucesso para os nazistas. 1.000 toneladas de bombas foram lançadas e somente 3 aeronaves foram derrubadas. No lado soviético, além da destruição em grande escala, 40.000 moradores da cidade morreram em apenas um dia. De início, Stalingrado tinha uma função de importância auxiliar, mas devido às circunstâncias, ou seja, os inesperados combates com forças de reservas russas, cada vez mais forças foram gradualmente envolvidas na luta pela cidade. Como resultado, Stalingrado se tornou um ponto de concentração de grandes forças soviéticas e alemãs, não só nos combates de rua, mas também em combates fora da zona urbana, nas estepes, com batalhas de centenas de tanques. A resistência soviética também contava com a infraestrutura industrial da cidade, que mesmo sob fortes bombardeios alemães, continuou a produzir armamentos para o exército soviético. Stalingrado fabricava primeiramente tanques na fábrica de tratores de Stalingrado. Inclusive, essa produção se seguiu até o fim de agosto. A fábrica barricada fabricava canhões, inclusive canhões antitanque. De início, ela produzia canhões pesados e nas oficinas havia canos dessas armas pesadas, inclusive navais. Mas no momento ela produzia os canhões com os quais se lutava contra os tanques alemães. Contudo, as fábricas acabaram sucumbindo diante os ataques inimigos, mas o exército soviético não. Com o tempo, os combates de rua se intensificaram e a luta corpo a corpo se tornou algo comum. Para dar continuidade aos ataques, sob pressão de Hitler, Paulus tentou por diversas vezes tomar a totalidade de Stalingrado, mas sem sucesso. Assim, a cidade se tornou em um ponto de exaustão do exército alemão, o que deu espaço para a vitória soviética e foi uma reviravolta no rumo da guerra.
Mas o que aconteceu? O exército alemão se prolongou nas lutas pela cidade, em combates ao norte da cidade com tanques e artilharia. Mas seus flancos na retaguarda. De um lado estava o 4º Exército Romeno e do outro o 3º Exército Romeno, sendo que este último estava também no Rio Don. O comando russo criou um plano genial: atacar com tanques pelas estepes peladas e, a partir dessas mesmas estepes, avançando as duas forças por 100 quilômetros ao encontro uma da outra. Este movimento de pinça com os tanques acabou fechando por trás o exército de Paulus, que tinha cerca de 330 mil soldados. Pela primeira vez desde o início da Segunda Guerra Mundial, foi derrotado por completo um exército inteiro que tinha grande quantidade de soldados alemães. Ficou cercado e, consequentemente, destruído um agrupamento de 330 mil soldados. A derrota do exército de Paulus criou uma enorme brecha no fronte, que ficou livre para o avanço das tropas soviéticas, que, consequentemente, não só eliminaram a ameaça alemã ao Cáucaso, mas também deram início ao contra-ataque. Em todo o fronte alemão soviético surgiu uma área enorme vazia nas estepes por onde poderiam passar os tanques. Esses tanques foram em frente. Ao final, os alemães foram expulsos do norte do Cáucaso porque eles temiam ser cercados naquela região e posteriormente destruídos como o exército de Paulus. Os soviéticos foram até Kharkovia. Chegaram quase ao rio Dniepr. Todos os sucessos que os alemães conseguiram no verão de 1942 foram eliminados. A Alemanha teve grandes perdas difíceis de serem recuperadas. No Ocidente, ficou famosa a versão de que a vitória soviética foi resultado de uma inesperada retirada das tropas de Hitler de Stalingrado para defender a Itália do futuro desembarque de tropas aliadas. Contudo, o historiador explica que esta versão é um erro. A Batalha de Stalingrado terminou ainda no inverno em 2 de fevereiro de 1943 e pode-se dizer que ela ocorreu 6 meses antes do desembarque na Itália. Os alemães não remanejaram ninguém. Eu diria que esta versão é uma mistura de 2 fatos verídicos. O primeiro é o envio de unidades da aviação alemã da região de Moscou para o mar Mediterrâneo. Isso porque ela não podia voar no mau tempo em Moscou. Isso não influenciou muito nos combates. Isso foi em 1941. Depois, em 1943, o desembarque na Sicília não influenciou os planos dos alemães ou remanejos de tropas. Eles retiraram só uma divisão enfraquecida da SS e as outras tropas ficaram para repelir o contra-ataque soviético no verão de 1943, na região de Kursk. Se avaliarmos a ligação entre o Ocidente e o Oriente em Stalingrado, em primeiro lugar, o Exército Vermelho em Stalingrado venceu sem armas enviadas do Ocidente pelo programa Lend-Lease. Essas armas eram muito poucas. A manobra genial pelas estepes foi feita inteiramente com armamento soviético, desde os tanques até as motocicletas. Como resultado da Batalha de Stalingrado, a Alemanha e seus aliados perderam mais de 1,5 milhão de soldados, entre mortos e feridos. A União Soviética perdeu em ambas as operações, defensiva e ofensiva, 1.130.000 militares no total. Já o comandante do 6º Exército Alemão, Friedrich Paulus, se rendeu ao Exército Vermelho em 31 de janeiro de 1943, poucos dias antes do final da batalha, em 2 de fevereiro do mesmo ano.